Quero citar esse texto aqui para os irmãos e tirar uma lição que diz assim, o versículo de número 28, Marcos 12, 28. E aproximou-se de Jesus um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Senhor Jesus, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes dois. E o escriba disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse ao homem: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava lhe perguntar coisa alguma. Amém. Esse texto, irmãos, ele é um texto muito interessante, porque ele conta uma passagem em que Jesus é procurado por um escriba. Quem que é o escriba? Ou quem era o escriba? O escriba era alguém que escrevia a lei. Não havia nos dias de Jesus muita gente que sabia ler e escrever. E o próprio templo e a atividade religiosa de Israel dedicava a ensinar alguns poucos premiados a ler e a escrever. E alguns que se destacavam na escrita eram separados para escrever cópias da lei de Deus. E estes que escreviam, manuscreviam cópias da lei de Deus, eram chamados de escribas. O escriba era alguém que era judeu, muito provavelmente da tribo de Levi, e essa pessoa, ela sabia ler e escrever, e ela escrevia muito bem. E não só isso, conforme ela ia copiando a lei de Deus, conforme ela ia reproduzindo a lei de Deus de forma escrita, essa pessoa ia adquirindo conhecimento da lei de Deus, de modo que o escriba, invariavelmente, ele era um homem extremamente bem catedrático, entendido da lei de Deus. Era alguém que dominava a lei, alguém que conhecia toda a estrutura do Antigo Testamento. Dizem que tem 3 tipos de alunos: os alunos que são visuais, aqueles que veem e aprendem; os alunos que são auditivos, que são aqueles que ouvem e captam o conteúdo e absorvem o conteúdo; e tem um terceiro tipo de aluno, que é o aluno mecânico. E o aluno mecânico é aquele que não basta apenas ver e não basta apenas ouvir, ele precisa reproduzir. E quando ele reproduz através da escrita, ele consegue absorver conhecimento. O escriba, ele se utilizava dessas 3 formas de aprendizado. Porque ele lia, então ele captava através da visão; ele ouvia, porque o texto tinha que ser lido em voz alta, então ele captava através da audição; e ele copiava, e quando ele copiava, ele aprendia por meio da mecânica, por meio da reprodução.
Então o escriba, ele era um judeu da tribo de Levi, que sabia ler, que sabia escrever. Ele era geralmente selecionado como uma pessoa culta, que era utilizada para reescrever, para reproduzir, para copiar, muito obrigado, para copiar a lei de Deus. E estas cópias eram enviadas para judeus, estas cópias eram enviadas para as sinagogas, e estas cópias eram enviadas até para fora do país. E essa pessoa, o escriba, tornava-se um catedrático, alguém que dominava as escrituras, não apenas no sentido de escrevê-las, de lembrar do texto bíblico, mas também no sentido hermenêutico. Um escriba geralmente era alguém que, porque ele ficava escrevendo e copiando a lei, ele acabava aprendendo o espírito da lei, a hermenêutica, o entendimento, o significado, o sentido da lei. E aí então esse escriba, que a Bíblia fala que ele era escriba, mas não dá o nome dele, ele se aproxima de Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus. E qual é a pergunta dele? Senhor, mestre, chama Jesus de mestre, e diz assim: ô mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Eu tenho escrito muitas leis, eu escrevo por diversas vezes a lei, mas eu quero saber, de tudo que eu escrevo, o que é o mais importante. Quantas leis são? 613 leis. Ele escrevia as leis, 613 leis, mais os 10 mandamentos, o decálogo, 623 leis. De todas estas leis, de todas essas normas, de todo esse arcabouço de determinações, de mandamentos e de preceitos, o que a gente, se a gente tivesse que falar, olha, há um mandamento que é maior, que é mais específico, que é mais poderoso, que é especial, qual é o maior dos mandamentos? E aí Jesus vai e diz para ele: meu filho, eu vou te responder. O maior dos mandamentos está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. E o que está escrito lá? Em Deuteronômio 6 e 4. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E se Ele é o único Deus, então você deve amar a Deus acima de todas as coisas. Você deve amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o entendimento, com toda a alma, com toda a força. Esse é o maior dos mandamentos: ter Deus como um único Deus e amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma e com toda a força. E aí Jesus vai e fala, e há um segundo mandamento que é tão forte, há um segundo mandamento que é tão poderoso, há um segundo mandamento que é tão fundamental, há um segundo mandamento que é tão importante quanto o primeiro. E ele diz: qual é o mandamento? O segundo mandamento é o seguinte: você deve amar agora o seu próximo, e você deve amar o seu próximo como a si mesmo, como você se ama. Você deve valorizar o seu próximo como você se valoriza. Você deve honrar o seu próximo como você se honra. Você deve desejar o bem para o próximo como você deseja para você mesmo. Você deve amar o próximo como ama a si mesmo. E aí Jesus vai e diz: nisso resumem-se todos os 613 mandamentos. Nisso resumem-se todos os 10 mandamentos do decálogo. Nisso resume a vontade de Deus. Tenha Deus como único e verdadeiro e suficiente Deus. Ame Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Ame a Deus. E aí, ame também o teu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Aqui o Senhor Jesus vai e dá essa resposta para esse homem. E quando Jesus dá essa resposta, o homem vem e diz:
É, mestre, eu tenho visto que o senhor é inteligente mesmo. Eu tenho visto que o senhor é sábio. O homem agora diz para Jesus: eu tenho visto que a sua resposta é uma resposta boa, é uma resposta interessante, é uma resposta louvável. A tua resposta é boa, porque de fato eu também tenho aprendido como escriba, eu também tenho entendido como estudante da lei, como reprodutor da lei, eu tenho também concebido, eu tenho também entendido que tudo que a gente escreve, tudo que a gente copia, tudo que a gente reproduz, tudo que Moisés escreveu, tudo que os profetas escreveram, tudo que os livros poéticos trazem, tudo aquilo que a Bíblia traz no Antigo Testamento, resume-se a isso: tenha a Deus como o único e verdadeiro Deus, ame a Deus acima de todas as coisas, e ame o teu próximo como a si mesmo. E aí Jesus vai e diz para ele: meu filho, que bom, viu? Você respondeu sabiamente. E porque você respondeu sabiamente, eu vou dar uma mensagem para você. Você está perto do reino de Deus. Você não está longe do reino de Deus. Esse texto nos ensina várias lições. A primeira delas é que você só consegue amar a Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Você só consegue amar a Deus se você entender que há apenas um único, verdadeiro e poderoso Deus. Jesus está falando o seguinte, que o amor a Deus, ele é fruto de crer em Deus como um único, verdadeiro e poderoso Deus. Se você não conceber Deus como um único Deus, como Deus suficiente, como Deus poderoso, como Deus glorioso, como um Deus magnífico, como um Deus extraordinário, se você não conceber Deus como um Deus de atributos incomunicáveis, onipotente, onipresente, onisciente, se você não conceber Deus como autoexistente, se você não conceber Deus como impecável, como imenso, como um Deus indescritível e glorioso, você não vai amá-lo acima de todas as coisas. Veja o escalonamento: você só vai amar a Deus acima de todas as coisas se você entender quem Deus é, se você conhecer a grandeza de Deus, se você compreender os seus atributos, se você se esforçar para conhecê-lo profundamente. E aí, quanto mais você conhece Deus, mais ouve Deus, mais interage com Deus, quanto você mais compreende a natureza de Deus, maior, mais intensamente você vai desenvolvendo amor por esse Deus. Ninguém ama quem não se conhece. É por isso que Jesus fala: ora, lembrem-se de Deuteronômio 6,4. E o que está escrito em Deuteronômio 6,4? Ouve, ó Israel, há um só Deus, o único e verdadeiro Deus. Esta frase, ouve, ó Israel, está dizendo assim: Israel, conhece o seu Deus, Israel. Busca conhecer o seu Deus, busca compreender o seu Deus, busca estudar o seu Deus, busca meditar sobre o seu Deus, busca, Israel, relacionamento e intimidade com esse Deus, porque quando você for buscar intimidade com Deus, você vai ver que nenhum Deus do panteão egípcio compara-se a esse Deus, nenhum Deus do panteão sírio, assírio, babilônico, persa, nenhum Deus da Mesopotâmia, nenhum Deus se iguala a esse Deus único, glorioso, poderoso e extraordinário. E aí, quando você conhece Deus, ele, aleluia, passa a ser amado por você. Ninguém ama a Deus forçado, ninguém ama a Deus por imposição, ninguém ama a Deus porque isso é exigido, ninguém ama a Deus porque isso lhe é imposto. Quem ama a Deus
o ama porque o conhece. Deus é um ser apaixonante, Deus é um ser encantador, Deus é um ser magnífico, Deus é um ser extraordinário, Deus é um ser amável. Quando eu conheço Deus como único e verdadeiro Deus, a consequência natural disso é o amor a Ele, é a gratidão a Ele, é a celebração a Ele, é a entrega a Ele, é o reconhecimento a Ele, é a celebração para Ele, é render a Ele todo o amor. Aleluia, glória a Deus. Aí, quando eu conheço Deus, eu passo a amá-lo, porque Ele é apaixonante. E quando eu passo a amar Deus, há uma consequência natural. O amar a Deus desemboca num ato natural do amor ao próximo. Quando eu conheço Deus, eu o amo. E quando eu amo Deus, por conhecê-lo, eu desemboco em amar o meu próximo, em ver no meu próximo a imagem, a semelhança e o reflexo da glória, do poder e da presença de Deus. Nesse contexto aqui, Jesus está falando: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ora, como é que eu vou amar o meu próximo? Em que sentido eu vou amar o meu próximo? Eu conheço Deus, e por conhecê-lo, eu vejo quão encantador Deus é, quão apaixonante Deus é. Dizem que tem 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que você gostaria de estar no mesmo ambiente que elas. Existe um segundo tipo de pessoa, que são aquelas pessoas que você gostaria de apertar a mão delas. E existe um terceiro nível de pessoas, que são pessoas que são tão extraordinárias, tão encantadoras, tão reconhecíveis, que você não quer apenas estar no mesmo ambiente. Você não quer apenas apertar a mão, você quer se prostrar diante dela e dizer: você significa muito para mim. Quanto mais se conhece Deus, naturalmente, mais amor, mais paixão, mais encantamento tem por Deus. Não é possível conhecer Deus, não é possível entender que Ele é único e verdadeiro, e suficiente, poderoso e inigualável, e extraordinário, e imarcessível, e espetacular. Não é possível conhecê-lo, não é possível entender Deus e não amá-lo como uma obra natural. Não é assim: ama a Deus. É assim: conhece a Deus, e o amor por Ele virá de forma natural. E quando você ama a Deus de forma natural, você também ama o próximo. E por que você passa a amar o próximo como consequência de amar a Deus? Porque o próximo, ele guarda em si a imagem e a semelhança de Deus. Logo, ao amar o próximo, você está amando aquilo que de Deus há no próximo, aquilo que de Deus existe depositado no próximo. Porque eu vou te falar uma coisa: há algo extraordinário na criatura humana, há algo extraordinário na estirpe humana. E o que é? O ser humano carrega em si a imagem de Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que existem atributos de Deus que Deus não comunicou com os animais, que Deus não comunicou com a flora, que Deus não comunicou com a fauna, que Deus não comunicou com os astros, que Deus não comunicou aos vegetais, que Deus não comunicou ao minério, que Deus não comunicou às galáxias, mas Deus comunicou ao homem. Existem nos homens atributos e marcas e requisitos divinos, e quando nós olhamos para o homem, nós podemos amar o homem. Quando olhamos para a mulher, podemos amar a mulher. Por quê? Porque nesta mulher, neste homem, há o reflexo do seu Criador, há marcas do caráter do seu Criador. Dizem que se você quer conhecer um pintor, você pode olhar para as suas obras, porque as obras denunciam quem é o pintor. Se você quer conhecer um artista plástico, você deve olhar para as suas obras artísticas, porque as obras artísticas
revelam quem é Ele. Se você quer conhecer a mente de um intelectual, basta ler o que ele fala, basta ler o que ele escreve, basta ouvir e receber aquilo que ele produz, porque todos nós impregnamos as nossas obras de nós mesmos. Quando você fala, quando você produz qualquer coisa, aquilo guarda o seu jeitinho, aquilo guarda as suas características, não é assim? Aquilo guarda aspectos da sua natureza. Da mesma sorte o homem. O homem guarda em si marcas da natureza de Deus, características inerentes a Deus. Como é que um perito analisa se um quadro pertence ou não pertence ao Leonardo da Vinci? Esse indivíduo tem que conhecer como é que o Leonardo da Vinci dava a sua pincelada, como é que ele manuseava, em que sentido ele pintava. Ele pintava assim ou ele pintava assim? Ele pintava assim ou ele pintava assim? Quanto mais obras você vai vendo dele, mais você vai conhecendo as características dele. É possível você saber até, é claro, se você se tornar um especialista, se ele pintou com a mão direita ou com a mão esquerda, se ele pintou aquilo de bom humor ou de mau humor, se ele pintou aquilo estando apaixonado ou se ele pintou aquilo estando odiando alguém. Por quê? Porque as obras, os feitos, a produção intelectual, ela guarda em si aspectos daquele que criou. Se isso acontece na esfera humana, muito mais na esfera divina. Quando Deus criou a humanidade, quando Deus nos criou, Ele impregnou em nós também marcas da sua natureza. E estas marcas da sua natureza nos tornam também pessoas apaixonantes, nos tornam também pessoas encantadoras, nos tornam também pessoas, aleluias, que podem ser amadas e valorizadas. É por isso que Jesus vai definir o mandamento dizendo: conhece a Deus, e naturalmente você vai amar a Deus. E como consequência de amar a Deus, você vai amar o teu próximo, porque você vai enxergar no teu próximo a imagem e a semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus está em nós. Uma outra lição que esse texto nos ensina é que é possível nós estarmos envolvidos com a fé. É possível nós estarmos na periferia da crença. É possível que nós estejamos na borda, na margem da crença, e nós estejamos perto do reino de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 17, por gentileza. Lucas 17, versículo de número 21, onde Jesus diz assim: nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Veja que interessante, que paralelo interessante. Lucas 17, 21. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali. Quer dizer, não está nem aqui, não está nem ali. Porque o reino de Deus, na verdade, ele já está entre vós. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está próximo de nós. E uma vez que o reino de Deus está próximo de nós, há uma facilidade em adentrarmos no reino. Há uma facilidade em irmos para o núcleo do reino. Há uma facilidade para nos envolvermos de fato e de verdade com o reino de Deus. Mas alguns de nós, infelizmente, alguns pensam que estão no reino, porque o reino está próximo, mas na verdade, esses estão na periferia. Jesus falou assim para aquele escriba: eu vejo que você está próximo do reino. Ele diz: eu vejo que você está quase lá. Eu vejo que você está próximo do reino. Essa ideia de estar próximo do reino, num primeiro momento, de forma empolgante, dá para dizer assim: está vendo? Aquele escriba não estava longe, ele estava bem próximo do reino, no sentido positivo. Mas aqui o texto é negativo. A ideia é negativa. A ideia é dizer assim: eu vejo que você está quase lá, mas você não entrou. Você está na borda, você está na periferia, você está no perímetro, você está à margem. O reino de Deus não está longe, e você pode entrar no reino.
Você pode abraçar o reino de Deus. Você pode entrar para o centro do reino de Deus. E como é que você faz isso? Você faz isso não sendo um religioso. Você faz isso não se estribando no seu próprio conhecimento. Você faz isso reconhecendo o seu estado de miserabilidade e de fraqueza. Você faz isso quando você não é um religioso frio, mas é um indivíduo que se apaixona por Deus a tal ponto de abrir mão de todas as coisas para estar no reino de Deus. Aleluia! Esse escriba aqui, ele, num primeiro momento, ele é elogiado por Jesus, que Jesus fala: você respondeu sabiamente, eu vejo que você não está longe do reino de Deus, falta só uma pouca coisa para você. Sabe aquela pessoa que você vai evangelizar, e você fala assim: puxa, eu vejo tanta coisa de Deus em você, eu vejo muita coisa, você não quer aceitar Jesus? Aí ele fala assim, ele está na beira, ele está assim, sabe, a um passo de cair na água. Aí ele fala assim: puxa vida, eu tenho tudo isso aqui, mas eu não quero Jesus hoje não. Aí você fala: puxa vida, puxa, você está próximo, você está na periferia, você está na borda, só faz uma coisa, só se entrega, só se derrama, e só diga ao Senhor: Senhor, eu não quero, Senhor, resumir a minha vida a uma religiosidade fria, a uma intelectualidade que não desdobre em nada. Não, Senhor, eu quero resumir a minha vida em amor ao Senhor, em amor ao meu próximo. E aí, quando você faz isso de verdade, você sai da borda, você sai da margem, e você vai para o centro, para o lugar onde você tem um encontro profundo, verdadeiro e glorioso com o Senhor. Eu, parando para pensar sobre esse texto, irmãos, e sendo verdadeiro, eu percebo que no fundo, a gente passa muito tempo à beira do reino, e poucos são os momentos que a gente adentra mesmo no reino de Deus. A gente passa muito tempo próximo do reino, mas poucos são os momentos que nós adentramos mesmo no reino de Deus. Lembra daquele texto, daquele moço, que ele vem para Jesus e ele é muito rico, e Jesus fala para ele assim, ele fala: o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Aí Jesus fala: é simples, basta você amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele fala assim: eu tenho feito isso, desde quando? Desde a minha mocidade. Não é isso que ele fala, o rico lá? Eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Aí Jesus fala: então você está na beira do caminho, pô. Você já tem feito isso, você está fazendo isso aí desde a sua mocidade? Então você está na beira do caminho, você está na periferia, você está na borda, você já está na porta. Só faz uma coisa: vai lá na sua casa, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem e me segue. E aí o texto diz assim: o jovem, porque era muito rico, saiu triste, porque ele não queria livrar-se da sua riqueza para entrar no centro e no núcleo do reino de Deus. Esse escriba, Jesus fala: você está na borda do reino, porque há uma coisa, você se apega à sua intelectualidade, você se apega à sua posição religiosa, você se apega a esta prática sua desde a sua infância de manter os parâmetros religiosos, e isso faz você manter-se na borda. Agora, para o jovem rico, Jesus fala: o seu problema, você até ama a Deus, você ama a Deus, mas o seu problema é que na hora de decidir entre Deus e as coisas desse mundo, você ainda coxinha os dois pensamentos, você ainda titubeia, você ainda não se decide plenamente, integralmente, completamente. O apóstolo São Paulo, ele vai falar de uma outra pessoa que esteve também na borda do reino. Ele vai falar de Demas. Demas se converteu ao cristianismo, passou a ser companheiro de Paulo, esteve preso com Paulo, mas quando a chama da perseguição se tornou mais intensa contra Paulo e contra ele, Paulo escreve ao jovem pastor de Éfeso, Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, ele fala assim: Demas me desamparou, abandonou a fé, amando mais o presente século. Ele esteve na borda, ele esteve na periferia, ele esteve na redondeza, ele esteve na margem, mas na hora de abraçar o reino,
de sofrer pelo reino e quiçá até dar a vida pelo reino de Deus. O Demas, ao avaliar o reino e avaliar a sua própria vida, o Demas teve a sua vida por preciosa em relação ao reino de Deus, e ele então abandonou tudo e amou o presente século. E o Judas Iscariotes esteve próximo do reino também. O Judas Iscariotes andou com o Senhor, aprendeu com o Senhor, comeu lá na ceia com o Senhor. O Judas Iscariotes esteve próximo do Senhor. Irmãos, o Judas ele esteve na borda, o Judas esteve na margem, o Judas esteve na periferia, mas faltava para ele uma coisa. Qual era a coisa? Ele precisava, de fato e de verdade, entregar-se para o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e com toda a força. Tem um texto na Bíblia que é o texto do Joabe. Sabe quem foi Joabe, irmãos? Joabe foi um homem que serviu Davi. Davi teve Joabe como servo e como general do exército durante 40 anos. Davi teve esse homem como servo 40 anos. Depois de 40 anos, o Davi está próximo da morte dele. E aí ele chama o Salomão e fala assim: Salomão, eu tenho um conselho para você. Qual é, meu pai? Você conhece o Joabe? Conheço. Você sabia que o Joabe me serviu por 40 anos? Aí o Salomão fala: sim, pai, eu sei. E ele vai me servir também. Aí Davi diz: não vai não. Esse homem não é convertido. Ele, apesar de ter visto tantas coisas que Deus fez, apesar de ter me ajudado a trazer a arca de Deus para Sião, apesar de ter andado comigo e ter visto a glória de Deus, o Joabe não é crente. O Joabe sempre viveu na periferia da fé. O Joabe sempre viveu próximo ao reino. O Joabe nunca entrou no seio, no núcleo, no âmago do reino de Deus. Aí o Salomão fica assustado e diz: pai, o Joabe te serviu por 40 anos. O Joabe te acompanhou, pai, em todas as suas incursões, e viu Deus fazendo coisas maravilhosas pelo Senhor. Aliás, o Joabe sempre pareceu crente. Aí o Davi diz: eu sei, meu filho, mas ele não é crente, ele não é piedoso, ele não reflete a glória de Deus. Quando eu morrer, o Joabe vai tentar matar você, meu filho. Então você vai chegar para o Joabe e vai dizer para ele: você deve sair de Jerusalém e nunca mais voltar, porque o dia que você voltar eu vou matar você. E se você não fizer isso, Salomão, Joabe vai tentar contra a tua vida e vai matar você. E aí o Salomão, então, depois da morte de Davi, assume o trono e chama o Joabe e diz: Joabe, vai para o interior, constrói uma casa lá, eu vou te dar condições para você viver, e viva longe de Jerusalém, porque o dia que você tentar entrar em Jerusalém eu vou matar você, porque você é um homem que nunca se entregou de coração, de alma, de entendimento e com toda a tua força para Deus. E a palavra de Deus diz que o Joabe então ouviu Salomão, foi para o interior, mas depois de um certo tempo ele sentiu-se tentado a ir a Jerusalém para tentar tomar o lugar de Salomão. E aí, irmãos, Salomão manda um dos guerreiros de Davi perseguir o Joabe. E o Joabe então é perseguido. E sabe como é que o Joabe morre? O Joabe morre numa cena muito interessante. Ele vai até o altar, um lugar alto, onde tinha um altar a Deus. E lá nesse altar havia um chifre, como se fosse duas pontas de pedra. E você não podia morrer se estivesse tocando ali, a não ser que houvesse uma autorização expressa de Deus. E aquele servo de Salomão perseguiu o Joabe, e o Joabe segurou no chifre, lá no altar de Deus, e ele disse: aqui ninguém vai me matar. E de repente Deus bradou e disse assim: pode matar o Joabe, porque o Joabe sempre andou com Davi, viu o que eu manifestei a ele, mas o Joabe nunca me amou de todo o coração, com toda a alma e com toda a inteireza de ser. E a Bíblia fala que o Joabe morreu agarrado no altar. O que quer dizer isso, irmão? Irmãos, quer dizer que nós não devemos ficar na periferia, nós não devemos ficar na borda, nós não devemos ficar na margem.
nós devemos entrar no reino de Deus, no seio, no âmago, e amarmos a Deus de todo o coração, de toda a mente, de toda a alma e com toda a nossa força. Você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força? Então, se você faz assim, você não está na periferia, você está no centro. Você não está na redondeza, você está no núcleo, você está dentro do reino de Deus. O reino de Deus está próximo de nós. Nós podemos estar na periferia do reino de Deus, mas a vontade de Deus não é que saibamos discursar bem sobre a fé. A vontade de Deus não é que desenvolvamos bem a religiosidade. A vontade de Deus é que amemos a Deus acima de todas as coisas. Conheçamos Deus, amemos Deus e, como consequência disso, passemos a amar o nosso próximo. Que Deus nos dê essa paixão gloriosa por Ele. Que amemos ao Senhor. Amemos a exemplo dos grandes heróis de Deus, que quando eram colocados, diz que Nero inaugurou o Coliseu de Roma por volta do ano 68 da era cristã, e diz que ele começou a matar muitos crentes. E aí alguns crentes ficaram sabendo que podiam morrer para demonstrar o amor a Deus. E diz que quanto mais gente o Nero matava, mais gente se enfileirava na porta do Coliseu de Roma. E aí o Nero perguntava: que essa fila aí? É uma fila de crentes, dizendo que enquanto você ficar querendo matar pessoas que adoram, que cultuam, que amam e que servem a Deus, aleluia, glória a Deus, eles estarão aí. E o Nero matava e continuava vendo gente. Aí no século II da era cristã, surge um pai da igreja chamado Tertuliano, e o Tertuliano escreve: o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Quanto mais sangue cai na terra, mais crentes surgem para a glória, honra e louvor do Senhor. Levante a sua mão e diga: eu quero te amar, Senhor. Eu quero te amar com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com toda a minha alma. Me leva, Senhor, a viver esse amor, a ter esse amor glorioso pelo Senhor. Deus nos ama, mas Ele nos convoca também a amá-lo. Ele deseja ser amado, Ele deseja ser reconhecido, Ele deseja ser reverenciado, Ele deseja ser cultuado, Ele deseja desfrutar do nosso amor. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluias. Eu não quero estar na periferia da fé. Eu não quero estar à margem da vida cristã.